Olá, queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui nesta sexta-feira para o nosso momento quaresmal. Essa preparação na quaresma para vivermos uma santa quaresma e obtermos de Deus a graça de vivermos uma santa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O nosso hino. Humildes ajoelhados na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos que abrande o rigor da ira. Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor, a vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão, a honra do vosso povo, a outros não deis em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvar-vos sempre e dar-vos prazer também. Conceda o Deus unitrino, que a terra e o céu sustém, que a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 68. O zelo pela vossa casa me devora. E a frase tirada da Bíblia, que nos faz compreender melhor este salmo, está em Mateus 27, 34. Deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Salmo 68, zelo pela vossa casa me devora. Salvai-me, ó Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Na lama do abismo eu me afundo, e não encontro um apoio para os pés. Nessas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. A força de gritar, estou cansado. Minha garganta já ficou enrouquecida, os meus olhos já perderam sua luz, de tanto esperar pelo meu Deus. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Ó Senhor, vós conheceis minhas loucuras e minha falta não se esconde aos vossos olhos. Por minha causa, não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo, que eu não seja a decepção e a vergonha dos que buscam o Senhor Deus de Israel. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos dos infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Se aflige a minha alma com jejuns, fazem disso uma razão para insultar-me. Se me visto com sinais de penitência, eles fazem zombaria e se encarnecem. Falam de mim os que assentam junto às portas, são motivo de canções, até de bêbados. Por isso, elevo para vós minha oração nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me dessas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, nem me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim.
Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Não oculteis a vossa face ao vosso servo. Como eu sofro, respondei-me bem depressa. Aproximai-vos de mim a alma e libertai-me, apesar da multidão dos inimigos. Vós conheceis minha vergonha e meu opróbrio, minhas injúrias, minha grande humilhação. Os que me afligem estão todos ante vós. O insulto me partiu o coração, não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que ninguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel, como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Isto será mais agradável ao Senhor que os sacrifícios de novilhos e de touros. Humildes, vede isso e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo ser que neles vive. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, como vocês podem perceber, esse salmo é um salmo profético sobre o sofrimento do Senhor. Até mesmo a própria palavra que Jesus cita sobre a cruz é tirada desse Salmo 68. Deram-lhe fel como vinagre, né? E deram fel como fosse alimento, e em minha sede ofereceram vinagre. Não palavra do Senhor, mas aquilo que aconteceu com o próprio Jesus na cruz, para certificar de que, de fato, esse salmo é uma profecia sobre a paixão do Senhor, mas não só sobre a paixão. Termina o finalzinho do salmo no versículo 30, dizendo: Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Perseguiram, maltrataram, ofenderam, abandonaram, deram fel, vinagre, né, como se fosse um fel, tudo como diz na paixão do Senhor. Só que tem o finalzinho, o final diz: Que o vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Aí já nos retrata, já não a paixão, mas a alegria da ressurreição. Por isso que nós, que contemplando a paixão do Senhor, não podemos parar na paixão. Seguimos porque é pela paixão que nós encontramos a ressurreição. É pela morte de Cristo que encontramos a vida. É pelos sofrimentos de Jesus e da cruz da nossa vida que nós encontramos o consolo que o próprio Deus nos dá quando nós carregamos a nossa cruz. E é pela paixão do Senhor que ele encontrou a sua vitória, ofereceu por nós o seu sofrimento. Então, quer dizer, na nossa vida, só virá a bonança do tempo lindo, do sol a iluminar e aquecer os nossos corações, o sol da justiça que é Cristo, se nós antes passarmos pela paixão. Isso mesmo. Não existe vida sem a paixão. Não existe vida sem a cruz. A próprio simples fato de nós sermos cristãos e humanos neste mundo, nessa carne que padece e sofre as consequências dessa vida, de um cristão que padece e sofre por ser cristão e tem que viver a sua fé, ser fiel, viver como um homem de Deus, casto, obediente, fiel, como uma mulher de Deus, na igreja, no matrimônio, na Eucaristia. Isso para nós é algo de grande louvor, mas também para nós é uma cruz, porque o mundo não nos entende. Basta ver as leis de hoje. Peçamos a graça de que também nós possamos um dia nos alegrar com este reino do Senhor que virá. Como termino, que o vosso auxílio me levante. Quando eu fechar esses olhos dessa terra, que o vosso auxílio me levante, Senhor, meu Deus, Deus de minha salvação. Em vós confio.
em nada temo. Amém. Por fim, vamos aqui à nossa catequese de hoje, século IV. O tema é o mistério da nossa vida nova. O mistério da nossa vida nova. De São Gregório Magno, grande, né? Só por ser Magno, né? Quer dizer, é um grande santo da nossa igreja, Papa, dos comentários sobre o livro de Jó. O mistério da nossa vida nova. Diz assim, São Gregório: o bem-aventurado Jó, como figura da Santa Igreja, ora e fala em nome do corpo, que é a Igreja, e ora também em nome da cabeça, que é Cristo. Mas às vezes ocorre que quando fala dos membros, toma subitamente as palavras da cabeça. Eis porque diz: sofri tudo isso, embora não haja violência em minhas mãos, e minha oração seja pura. Jó 16:7. Sem haver violência alguma em suas mãos, teve também que sofrer aquele que não cometeu pecado e em cuja boca não se encontrou falsidade. No entanto, pela nossa salvação, suportou o tormento da cruz. Foi ele o único que elevou a Deus uma oração pura, pois, mesmo em meio aos sofrimentos da paixão, orou pelos seus perseguidores, dizendo: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Quem poderá dizer ou pensar uma oração mais pura do que esta, em que se pede misericórdia por aqueles mesmos que lhe afligem a dor? Por isso, o sangue de nosso Redentor, derramado pela crueldade dos perseguidores, se transformou depois em bebida de salvação para os que nele acreditaram e o proclamariam Filho de Deus. Acerca desse sangue, continua com razão o texto sagrado, Jó 16:18. Ó terra, não cubras o meu sangue, nem sufoques o meu clamor. E, na sequência, o homem pecador, a ele foi dito: és pó, e do pó hás de voltar. Gênesis 3:19. A terra, de fato, não ocultou o sangue de nosso Redentor, pois qualquer pecador, ao beber o preço de sua redenção, o proclama e louva, e, como pode, o manifesta aos outros. A terra não cobriu também o seu sangue, porque a Santa Igreja já anunciou em todas as partes do mundo o mistério de sua redenção. Notemos no que se diz a seguir: nem sufoques meu clamor. O próprio sangue da redenção, por nós bebido, é o clamor de nosso Redentor. Por isso diz também Paulo: vós vos aproximastes da aspersão do sangue, mais eloquente do que o de Abel. Hebreus 12:24. E do sangue de Abel fora dito: a voz do sangue de teu irmão está clamando da terra por mim. Gênesis 4:10. O sangue de Jesus é mais eloquente que o de Abel, porque o sangue de Abel pedia a morte do irmão fratricida, ao passo que o sangue do Senhor obteve a vida para os perseguidores. Assim, para que não nos seja inútil o sacramento da paixão do Senhor, devemos imitar aquilo que recebemos e anunciar aos outros o que veneramos. O clamor de Cristo fica sufocado em nós, se a língua não proclama aquilo que o coração acredita. Para que esse clamor não seja sufocado em nós, é preciso que, na medida de suas possibilidades, cada um manifeste aos outros o mistério de sua vida nova. Muito bem, queridos irmãos, aí está. Devemos agir como o Senhor agiu. Aquele que, na sua paixão, no seu sofrimento, pediu perdão aos seus perseguidores. Não só aqueles que estavam ultrajando e golpeando o Senhor, mas a nós, que pelos nossos pecados e blasfêmias ultrajamos o Senhor. A nós que, por causa dos nossos pecados, seja quais for, flagelamos o Senhor. Da mesma forma, o Senhor diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos ser diferentes. É preciso agir diferente. Nós não somos somente corpo de Cristo, nós somos o próprio Cristo nesse mundo e devemos agir como Cristo.
Da mesma forma que fomos perdoados, devemos perdoar até mesmo os nossos inimigos. Eis o grande ensinamento para nós. Porque o que me faz trazer em mim o nome de cristão? O batismo que recebi? Não. Não somente ele. Mas o que faz ser cristão é a vida que eu vivo, como Cristo viveu. O exemplo que sigo, como Cristo viveu. Aí está a diferença nossa. Nós somos alter Cristo, outro Cristo no mundo. Continuamos a missão de Jesus, amando, perdoando, evangelizando, como fez o Senhor. E assim, né, Jesus nunca morre, porque está presente na Eucaristia, é verdade. Está presente nos padres celebrantes, é verdade. Está presente em cada sacramento, é verdade. Mas está presente também em cada irmão que sofre, em cada irmão que perdoa, em cada pessoa que ama. Acabam sendo ali também, de alguma forma, o sacramento de Cristo em meio a este mundo. Deus te abençoe. Nunca se esqueça disso. Continue a obra de seu Senhor. Só assim seremos verdadeiramente cristãos. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.